Olá amigos, sejam bem-vindos a mais uma história e hoje, para não ser muito diferente, eu trouxe uma história baseada na última rúbrica. A última rúbrica eu decidi criar uma nova rúbrica, conforme eu já tinha dito no última história, e se não ouviram eu vou deixar aqui em cima, aqui neste cantinho, cantinho esquerdo, o meu canto esquerdo, aqui em cima, a última história, para que vocês vejam que eu tinha criado, antigamente, até então, tinha criado 3 rúbricas, que era Amor em Profundidade, a segunda era Minhas Histórias dos Relatos e a terceira era Amor com Estrangeiros, e eu na última história criei uma nova rúbrica que é O Amor Não É Para Todos. Tive algumas reações a essa história de dizer que o amor não era para todos e sigo insistindo nesta minha teoria que realmente o amor não é para todos. E então hoje decidi trazer algo mais associado a essa rúbrica, também o amor não é para todos, sigo insistindo nisto. E o título da história 2 é Traição nem sempre é falta de amor ou significa o fim de um relacionamento. Vamos chamar o banner e já voltamos para a história que tanta curiosidade deve ter nas vossas mentes, esperando por aquilo que eu trago para dar continuidade a essa dita história. Vamos chamar o banner e já voltamos para a história. Olá amigos, então conforme eu falei, derivado às reações que houve em relação à última história, da nova rúbrica que era O Amor Não É Para Todos, hoje decidi trazer uma história, ou melhor, 3 histórias. 3 histórias de traições, 3 soluções diferentes, para dar mais ênfase ou mais segurança àquilo que eu falei, que o amor não é para todos. E aqui tenho 3 histórias, ou mini-histórias, e 3 soluções distintas para 3 histórias de traição. Vamos lá à primeira. Descobrir que foi traído dói, e não é pouco. Mas há inúmeras motivações para que uma relação extraconjugal aconteça. E tentar entendê-las, mesmo com as emoções à flor da pele, pode ajudar a superar o trauma, aceitando ou não continuar com o relacionamento. Mas devemos ver sempre o problema por 2 visões distintas. Então, vamos lá. Em geral, os casos extraconjugais não ocorrem porque acabou o amor, mas por motivos como vaidade, curiosidade, um antigo caso mal resolvido, uma atração física diferente, etc. Em muitos casos diferentes e muitas situações ou muitas causas que podem derivar precisamente ao fim de um relacionamento ou uma traição. Seguimos. E quem o diz é o psicanalista e terapeuta de casais Luís Hans, autor do livro A Equação do Casamento. Podem ler, busquem na internet, é super interessante. O que pode ou não ser mudado na sua relação. Isso é o título do livro, tá? Busquem, que é interessante. O desejo de dar o troco ao outro, seja porque o parceiro traiu primeiro ou porque ele não age com respeito com o seu par, também é muito comum e passa muitas vezes do que aquilo que podem imaginar. E é verdade, tá? O amor não é 0 nem é 100. Pode oscilar e se combina com paixão, raiva, gratidão, admiração, mesmo até tédio. Mas pode passar por várias situações. Em 5, 10, 20 anos de relação, a maioria das pessoas sente desejo e atração por outras pessoas. É normal sentir atração. É claro que nem todos vão ter um caso, e isto também é verdade. Mas é comprovado de que 50 a 60% das pessoas, e sejam homens ou mulheres, tá, em relacionamentos estáveis, vão acabar traindo. Pelo menos vão acabar tendo tentações por terceiros. A falta de interesse do parceiro é uma das grandes motivações de traição. Em geral, a carência do seu par impulsiona a atração por outras pessoas. E daí a traição a um passo. Foi o que aconteceu com Geise, de 38 anos. Ela estava casada há 12 anos quando traiu o marido. E foi quem ainda está junto do dia de hoje. E ela conta. Vamos à história. Uma pequena história, mas que nos dá a introdução do que por vezes passa dentro de alguns matrimónios, tá? Eu trouxe 3 histórias
totalmente diferentes, as 3 de traição e as 3 com 3 soluções diferentes ou 3 reações diferentes. A Geise conta: aqui em casa sou como uma governante apenas. Meu marido não me procurou mais após o nascimento do nosso filho. Alegava que fiquei gorda, diferente. Percebi que ele tinha um pouco de nojo de mim. Entrei em depressão, baixa autoestima, passei a desleixar-me ainda mais e senti-me completamente sozinha e perdida, ignorada. Até tentei o suicídio, conta ela. Um dia fui a um show da minha banda preferida. Fui sozinha, porque ele já não me acompanhava para nada. E nesse show, por coincidência, um dos músicos veio conversar comigo. Temos um papo, tomámos uns drinks e ele me elogiava muito. Mesmo eu estando mal arrumada, eu me encantei com todo esse desejo que ele dizia que sentia por mim. Me senti de novo mulher, amada, desejada. Afinal, ainda havia alguém a palpitar por mim. Uau! Para mim era uma coisa distinta, diferente. E me sentia desejada de novo. Isso impulsionou o meu novo eu. Uau! Ela confirma que ainda se relaciona com esse rapaz, mesmo que à distância. Mas os encontros presenciais só acontecem muito ocasionalmente. Mesmo porque ela confirma que são esses encontros que a fazem mover e que a fazem sentir mais viva, mais bonita todos os dias. Afinal, tem alguém que a deseja, mesmo que seja esporadicamente. Mas tem alguém que espera por ela, mesmo que seja à distância. Pois o seu marido, mesmo morando junto a ela e vendo que ela mudou a sua forma de ser e de estar, sem a procurar. A confiança, sem dúvida, fica abalada quando alguém descobre que foi traído e a decisão entre continuar com um relacionamento com o marido e cair fora é, em geral, muito complicada. Temos um outro caso, que é a minha ginecóloga Cláudia, tem 32 anos, ela chama-se Cláudia Faria, tem 32 anos, a qual acabou traindo a namorada depois de 1 ano e 2 meses de namoro. Isto é a segunda história, também interessante, porque, conforme eu falei, 3 histórias de traição, 3 casos diferentes e 3 soluções diferentes também. Ela conta: um ex-namorado meu um dia ficou solteiro e acabámos nos encontrando para bater um papo de faculdade. Falámos da nossa vida, de como ia cada um e acabámos ficando. Eu, nessa época, namorava uma mulher que nesse momento estava na Austrália visitando a irmã. Mas eu contei para ela assim mesmo. Quando falei com ela por telefone, cheguei a casa, falei com ela por telefone e lhe contei tudo. Ela ficou super chateada, desmotivada e não esperava isso de mim, porque sempre nos demos muito bem e sempre fomos muito abertas e diretas uma com a outra. Mas foi uma fase muito complicada para mim, pois eu estava naquele momento em que eu precisava ter certeza se realmente gostava de homem ou de mulher, e por isso acabei arriscando. No final, eu e ela voltámos, mas a confiança uma na outra, principalmente ela sobre mim, nunca mais foi a mesma e terminamos algum tempo depois, conta Cláudia. Bem, seguindo em frente com um relacionamento mesmo sabendo da traição, nem sempre é um processo simples e fácil, principalmente para o traído, e é lógico, não é? Mas também para quem traiu. A maioria dos casais precisa passar por fases diversas, desabafar, expressar emoções, retomar o fio da meada da relação, tentando entender como se abriu um espaço na sua relação para o caso extraconjugal e compreender o que o caso significou, ou ainda significa, por assim dizer, para aquele que traiu e para aquele que foi traído. A velocidade com que o traído digere o assunto varia muito e cada caso é um caso diferente. Pois vejamos outra história. Vamos à terceira história. Como vocês podem ver, já tivemos 2 histórias, 2 tipos de situação diferentes. E agora a terceira história. A primeira, seguiram juntos. A segunda, por mais que tentassem voltar, romperam. Vamos à terceira história. A executiva de contas, Karen Grande, tem 27 anos, traiu o namorado após 1 ano de união de convivência em conjunto. Conta ela. Certo dia nós discutimos porque ele saiu e não me quis me levar. E eu não sei porquê. Não me quis levar, então fiquei muito chateada, revoltada. Daí já tinha um rapaz no meu pé, querendo ficar comigo, e sempre me estava chavecando. Nesse dia, por coincidência, o cara me chamou para sair. Estava com tanta raiva do meu namorado, namorido, tá? Viviam juntos. Então, continuando. Estava com tanta raiva que pensei 2 vezes que
que não pensei duas vezes. Aproveitei a oportunidade, saí com ele e também fiz uma das minhas em formato de vingança. Uma semana depois, essa traição ainda estava martelando na minha cabeça. Eu não devia ter feito isso, admito. Até que eu contei tudo para o meu namorado para sentir o meu coração mais leve e a minha cabeça mais solta. Segundo ela, a primeira reação que ele teve foi perguntar se ela tinha transado com um cara. Ou seja, ele não se preocupou em saber o motivo, o porquê, etc. Só queria saber se a traição dela era especificamente se havia transado ou não. Seguimos. Eu disse que sim, mas que não era o plano inicial, porque era só para ser uns beijos, mas foi mais além. E eu acho que a minha raiva nesse momento não me freou o suficiente. Daí ele terminou comigo e não quis mais saber de mim. Fiquei atrás dele durante 4 dias, até que ele acabou me perdoando e voltamos. Hoje estamos há 9 anos juntos e ele confia plenamente em mim. Ou isso eu acho. Bem, amigos, 3 histórias, 3 situações diferentes, tá? Distintas. 3 reações distintas também. É para ver que, por vezes, cada caso é um caso e tem que ser avaliado sempre por 2 ângulos. Então, segundo Luís Hans, que escreveu o tal livro que eu falei no início, para tentar resgatar a relação, novos acordos são realizados conforme as pessoas involucradas. Como ter mais sinceridade, proximidade e conexão. Não costuma funcionar um ficar na posição de vítima e o outro de vilão. Ambos devem ceder e ambos devem tentar entender o outro e depois decidir o que querem fazer em conjunto. Tampouco se trata de perdoar. A questão é superar o trauma e voltar a apostar na relação e arriscar entregar-se novamente, mesmo que aos poucos, com algum temor. E é certo, quem decide arriscar a continuar, com certeza vai ficar sempre com essa sensação de falta ou de desconfiança. Claro que para que isso aconteça, é importante que a pessoa sinta que a relação ainda vale a pena, é lógico. De nada adianta gastar energia e tempo em algo que já não faz sentido, não é certo? Ou seja, só vale a pena, ou somente tem sentido, quando uma relação, nós vemos que a relação tem sentido e que vale a pena investir, mesmo sabendo da traição, tentar identificar e tentar entender porquê essa traição. Porque ela pode ter vários motivos, como aqui 3 histórias têm 3 motivos diferentes. Umas com mais nexo, outras com menos nexo, umas com mais sentido, outras com menos sentido, mas a mente humana é assim, ela é volátil. E por tal motivo, cada pessoa deve saber entender a outra. Conforme eu disse no início da história, numa quebra de confiança, numa quebra de relação, nunca existe um só culpado. Geralmente existe 2. E uma pessoa geralmente voa na sua mente em outro sentido, porque o companheiro ou companheira também não presta devida atenção ou algo está passando e as pessoas por vezes dão-se por assentado que tudo, a partir daí, que tem uma relação, tudo aí está bem. E não é isso que passa. A mente humana quer mais, exige mais. E nós devemos estar sempre motivando a relação, seja homem, seja mulher, ao longo dos anos. Amigos, espero que tenham gostado da história. Espero os vossos comentários aqui abaixo. Se tenham algumas histórias dentro deste sentido, envia para a caixa de e-mail que tenho aqui abaixo na caixa de comentários. Espero por esses comentários o vosso like. Partilha com os vossos amigos. E espero por vocês no próximo vídeo, na próxima história. Um beijo grande e, como sempre, sejam felizes. Tchau!